Vamos falar mais um pouquinho com Deus e ouvir mais de Deus então nessa noite. Quero que você abra a Bíblia em 1 Coríntios 11, como a Terezinha leu no início, né, sobre o Dia da Ação Social, promovido pela FEPAS, e tivemos mais um grupo da igreja visitando lá o projeto Equibalo, que foi uma bênção, né, ali no assentamento Santa Rita, da Jennifer e toda a equipe. Eu quero trazer esse texto que hoje é noite de ceia e conversar e ver o que isso tem a ver também, né, sobre a nossa ação social. Então nós vamos olhar para esse texto juntos hoje, em 1 Coríntios 11. O que a gente pensa, né, ou o que a gente sempre tem ouvido quando se fala de ceia, quando se fala da ceia do Senhor? Geralmente você vai para a ceia e esses versículos são muito enfatizados, pessoal, principalmente, né, já vindo de igrejas evangélicas, eu acho que veio trazendo muito esses versículos enfatizados de uma forma que tem gente que parece até que tem medo da ceia. Aí ela fala assim, eu vou na igreja, mas eu não vou tomar ceia, né? Então ela está diante do Deus vivo e santo, mas parece que a ceia é um negócio do outro mundo. Eu quero então trabalhar com você a nossa leitura do texto e a gente meditar juntos nessa noite. 1 Coríntios, vamos começar pelo versículo 28. Diz assim, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. 30, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Então, esse discernir o corpo de Cristo sempre tem sido muito enfatizado, e fica ali, examine a si mesmo, examine a si mesmo. Aí a pessoa de repente fala, nossa, mas eu errei. Aí ela tem coragem de vir no culto, de estar na presença do Senhor, mas ela acha que não pode tomar do pão e do cálice, né? Então esse é o pensamento que a igreja vem caminhando e vem ensinando, né? Só que eu quero convidar então você a ler os versículos anteriores, a enxergar o texto. E como é a pergunta aqui, como foi colocado, quem bebe come sem discernir o corpo de Cristo. O que é discernir o corpo de Cristo? Então, se eu posso colocar um tema para a gente meditar, eu vou colocar como fazer parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo? Como eu posso ter certeza que eu estou fazendo parte do corpo de Cristo, olhando e aprendendo somente nesse texto? Eu sei que existem muitas outras informações, mas vamos meditar e refletir nesse texto nessa noite somente. Ok, gente? Ok, gente? Amém, gente? Amém. Fala igual cristão, não é igual crente, senão o pessoal não responde. Se falar ok... Como fazer parte do corpo de Cristo? Então vamos lá, vamos começar pelo texto antes da lição. Versículo 17, vamos voltar no texto e entender. O capítulo, a parte da ceia, começou aqui no versículo 17. E olha o que diz, entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio. É o apóstolo Paulo falando com a igreja de Corinto. Nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês, os cultos, mais fazem mal do que bem. Vocês leram o que eu estou lendo? Vocês ouviram ou não? Eu vou ler novamente, porque eu leio e falo assim, espera aí, imagina a gente receber essa carta, né, bíblica, e a gente recebeu aqui, está aqui ela diante de nós. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês, os cultos de vocês, mais fazem mal do que bem. Espera aí, será que a gente está fazendo mal aqui nessa noite, cultuando a Deus? O que você me diz que está no texto? Que lição a gente coloca aqui para a gente aprender com a palavra de Deus? Como fazer parte do corpo de Cristo? Não pratique o mal. Você pode estar cultuando e praticando o mal? Conforme o texto está dizendo aqui, a pessoa pode estar na igreja, pode estar no culto, e está pecando e está praticando o mal. A gente teve o bate-papo e os estudos com os jovens, né? E algumas perguntas que os jovens trazem, foi interessante, que diz, mas como que é, gente, então, eu posso estar num lugar, né? Como é que é andar no espírito? Eu vou estar aqui na igreja, eu vou estar, na hora que eu estou jogando bola, eu vou estar no espírito também? Falo, exatamente, eu só estou no espírito na hora que eu estou na igreja, na hora que eu estou orando, e na hora que eu estou jogando bola, que eu estou trabalhando, isso não é espiritual?
Então a gente traz essa cultura religiosa entre o santo e o profano. E o texto é muito claro que ele está dizendo, as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Então, para a gente entender se eu estou fazendo parte do corpo de Cristo, se eu quero fazer parte do corpo de Cristo, não pratique o mal. Deus é amor, toda maldade é maligna, gente. Deus é amor, toda maldade é maligna, é humana, carnal. Nunca vem de Deus. Amém, gente? Entenda isso. Pode ser a maldade praticada no culto. Se acabou de orar, fez maldade, não vem de Deus isso. Não tem que orar, não tem que pedir revelação. Mal não vem de Deus, Deus não é mal. Eu quero ser parte do corpo de Cristo, não pratique o mal. A ninguém, a nada. Mas nós somos humanos, somos carnais e muitas vezes erramos. E o povo aqui de Corinto estava errando, o texto deixou claro. Inclusive com as reuniões deles. Até mesmo na reunião da igreja, como culto ao Senhor, eles estavam praticando o mal. E nós vamos entender que mal era esse que eles estavam fazendo. O texto deixa claro, não os elogio. Não houve elogio da parte apostólica diante da igreja. Lembrando que os apóstolos fundaram as igrejas, colocavam líderes e continuavam pregando por todos os lugares. E aí eles voltavam depois visitando essas igrejas ou escrevendo as cartas para as igrejas, que é essas cartas que nós temos aqui em nossas mãos. As reuniões deles, os cultos, aqui não era reunião somente ministerial, era um momento de reunir como igreja. Mas fazem mal do que bem. A gente tem que refletir nisso. Então, vamos pensar, tentar trazer uns exemplos atuais. No meio, nessas épocas de políticas, houve cultos, e aqui no Brasil, estou falando do Brasil, que houve tiro dentro da igreja. Vocês viram essas informações? Você acha que Deus está num negócio desse? Independente de que partido, de política, tiro dentro do culto, gente. Isso aconteceu, eu estou trazendo um fato, uma informação, não estou dando opinião. Né? Você vê como que é um absurdo das pessoas que diz que faz parte do corpo de Cristo, né? Mas estão agindo, estão praticando mal, inclusive no próprio culto, né? Não que fora deveria. Outra coisa, uma informação também, certa vez, certas pessoas me procuraram, numa certa igreja, virou uma demasia de certos aqui, né? O point de entrega de drogas para a galera é no culto daquela grande igreja. A pessoa sabe o que acontece lá no culto tal? A galera está pegando, recebendo droga lá porque está no meio daquela multidão, não se percebe. Já imaginou isso? Que legal? Culto do tráfico, lugar de entrega de drogas. Isso é bem ou mal? É parte do corpo de Cristo? Não pratique o mal. Outra informação, também trazendo coisas aqui de experiências, né? A caminhada longa, a gente vai aprendendo muita coisa. A galera vai, se reúne, sai do culto, adorou a Deus, sai do culto, amém, eu creio, sai do culto, vão para as baladas das mais terríveis que seja, vão praticar todos os tipos de orgias, e tudo bem. A gente já fez a parte, a gente já veio no culto, agora a gente pode fazer tudo o que quiser. E isso é comum também em muitas igrejas. Quando a gente olha assim, as reuniões de vocês, os cultos de vocês fazem mais mal do que bem. Parece que é uma coisa do outro mundo. Mas veja que coisas atuais, né? Depois a gente vai ver qual era o mal que estava acontecendo ali naquele contexto. Eu estou trazendo informações dos dias atuais. E a quantidade de heresia que tem nas igrejas? Em geral. Usando o nome de Deus para arrancar dinheiro das pessoas, para abusar das pessoas. Quantos líderes religiosos não foram já denunciados? E isso que apareceu na mídia, isso que foi denunciado, e o tanto de coisa que não apareceu. Você acha que isso é do bem? Você acha que isso é de Deus? Óbvio que não. Ah, então a igreja não presta? Não, aquela pessoa que está errada, ela tem que pagar pelo pecado e pelo crime dela, é uma outra coisa. Jesus é perfeito, o evangelho de Jesus é perfeito, a vontade de Deus é perfeita, mas muitas vezes a igreja não está agindo corretamente, porque não está agindo conforme a palavra de Deus. A igreja é um lugar de pecadores, de pessoas que reconhecem a Deus, que estão aqui para ser melhorados, como o Jô orou, acho que foi ele, né? A gente quer ser melhorado na palavra de Deus. É por isso que a gente está aqui. Outro exemplo que a gente pode colocar, né? A quantidade de abusos que acontece mesmo em meio de reuniões.
Mas as pessoas também parecem que gostam, né? É tipo assim, a competição em Deus manda dizer ou a Bíblia diz? O que você escolhe? E tem multidões seguindo Deus manda dizer, e eles vão nessas expressões e vão sendo levados por homens equivocados. Como fazer parte do corpo de Cristo? Não pratique o mal. Guarda isso no seu coração. Alguém fez mal a você, você está irado. Beleza, irai-vos, mas não pequeis, não peque. O mal não cabe a um cristão. Deus é amor. Toda maldade vem da carnalidade humana e maligno. Estão comigo, gente? Sim ou não? Amém? Vamos continuando então. Em segundo lugar, vamos ler primeiro o texto para depois a gente olhar para alguma aplicação. Versículo 18 diz assim: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem, e aqui é o reunir como igreja, olha, está dizendo inclusive, quando vocês se reúnem como igreja, é os cultos da igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Versículo 19, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Que lição a gente pode tirar desses dois versículos seguintes? Pensando no corpo de Cristo. Como fazer parte do corpo de Cristo? Não pratique o mal. Em segundo lugar, não cause divisões, brigas. Vai acontecer, o texto está dizendo, é necessário que aconteça. Mas, se nós queremos honrar o corpo de Cristo e participar do corpo de Cristo como deve ser, não seja você o causador de briga nenhuma. Lembrando que todos nós aqui somos humanos, errantes, muitas vezes falhamos, vamos corrigir e voltar atrás. Amém, gente? Não cause divisões, não cause brigas. O texto nos diz, quando vocês se reúnem, há divisões. Imagina isso, você está reunido no culto ao Senhor, como família de Deus, e aí você, amém, vai orar. Opa, para o lado ali para trás eu não posso, porque aquele ali eu odeio. Você está no mesmo culto, na mesma família de Deus, mas você olha para o lado, naquele ali eu odeio, aquele ali eu não posso. Mas isso acontece. Aí se a gente fala, vamos olhar para trás, troca de banco, aí vai orar com a pessoa. Não, aquele banco ali eu não posso olhar para trás. Porque há divisões. É isso que a gente vê no texto aqui. E é interessante que a Bíblia vai dizer que é necessário que haja essas divisões. Mas espera aí, não é necessário que haja, porque ele está dizendo, isso tem que acontecer, porque Deus está mandando. Não, é necessário que aconteça para que a gente consiga perceber quem é aprovado e quem está sendo reprovado. Para conseguir trabalhar. Senão a gente interpreta o texto de forma errada. Para que saiba quais são aprovados. Então, se eu quero fazer parte do corpo de Cristo, não cause divisões, brigas, em geral. Deus é amor, os seus discípulos não podem ser a galera do ódio. Se Deus é amor, como os seus discípulos vai ser o ódio? Se Deus quer união, como que os seus discípulos, a sua igreja, vai praticar a divisão? E aliás, tem um texto que diz que o mundo vai crer a partir da unidade. Muitas vezes as pessoas não veem Deus em nós. A gente fala com as nossas palavras, mas as nossas atitudes não demonstram esse Deus. Como fazer parte do corpo de Cristo? Não cause divisões, não cause brigas. Amém, gente? Continuando. Terceiro lugar, continuando a leitura do texto, versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Então eles estavam reunidos ali para a ceia, só que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vem dizendo para ele, vocês estão reunidos, mas não é para comer a ceia do Senhor. É como se ele dissesse assim, vocês estão reunidos aqui, mas não é para adorar o Senhor. Você veio aqui nessa noite, mas não é para adorar o Senhor. Uma lição que eu coloco então para a gente, como fazer parte do corpo de Cristo, cumpra o propósito de cada atividade. Vamos entender mais isso.
Cumpra o propósito de cada atividade. Quando vocês se reúnem, ele está afirmando, não é para comer a ceia. O propósito daquela reunião era cultuar o Senhor, era ceiar, era adorar a Deus. Mas a Bíblia está dizendo que eles não cumpriam esse propósito. Não é isso que está escrito? Estamos lendo junto aqui, olhando junto. Se tiver errado, fala comigo. Agora, deixa eu aplicar para a gente, trazer algumas perguntinhas. Nessa 1h30 de culto que a gente tem aqui, de 6h30 a 8 horas, eu realmente estou aproveitando, estou cumprindo esse propósito de adoração ao Senhor? Ou eu chego, eu não vi ninguém chegando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu sou cego e nu, como a gente cantou aqui. Nessa 1h30 de culto, eu chego 20 minutos atrasado. Aí depois eu tenho que procurar a cadeira para sentar, e a recepção correndo igual doido atrás da cadeira, e o louvor já está quase acabando, e eu não peguei nada. Aí deu vontade de tomar água, vou lá e bebo água. Aí começou a mensagem, está tirando a oferta, eu não... Você está entendendo? De repente você participou 10 minutos da adoração a Deus. 10 minutos. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês estão reunidos, vocês não estão cumprindo o propósito da reunião que vocês mesmos disseram que era para adorar a Deus. Isso aqui não é bronca, não, é melhorar as nossas vidas, é aprender mais. Outra perguntinha, a minha atenção está aqui no culto, no céu com U ou no céu com L? Entenderam ou não? Quem não entendeu aí, entendeu? Nada contra a tecnologia, está aqui, né? Tem gente que até me extermina, fala que eu sou pecador, porque eu fico usando a Bíblia de eletrônica, eu não uso a Bíblia de papel, né? A Bibliona, grandona, assim. Eu nem sou tão espiritual quanto vocês, eu estou aqui, né? Mas a questão é essa. Como fazer parte do corpo de Cristo? Cumpra o propósito de cada atividade. Você disse no seu coração, você disse para Deus, que você veio aqui para cultuar a Deus, não é isso? Então cultue. A Hannah, na hora que estava olhando, vamos aproveitar esse momento de adoração. Aí a gente ora e não ora. A pessoa vem na frente orar e a gente fica só olhando. Ele ora bonitinho. Essa palavra aqui eu não gostei. Deus não nos chamou para ser ouvinte de oração. É isso, cumpra o propósito de cada atividade. Eu estou aplicando aqui na nossa realidade espiritual, mas isso se aplica também na nossa realidade de vida, no geral. A pessoa vai para a academia, aí ele leva o celular. Aí ele vai, faz rapidinho, e volta. Aí passou meia hora, vamos lá voltar, pega aqui. Opa, voltei. Aí fica mais 20 minutos no celular. Para que vai para a academia? Fica logo no celular. É isso, cumpra o propósito de cada atividade. Se é para curtir a rede social lá, seja o que for fazer, não tem pecado nenhum nisso. Mas aproveite o que você está fazendo. Está entendendo, gente? Vai fazer exercício, aproveita o exercício. Vai descansar? Descansa, aproveita para descansar de verdade. Vai trabalhar? Trabalhe, o foco, o propósito da atividade é aquele, é isso. Vai adorar a Deus, é momento de adorar, de buscar a Deus, aproveita. Porque senão Deus derrama, Deus passa, e a gente não nota, a gente não percebe. A gente não ouve, e não é que Deus não falou, que Ele não agiu, é que a gente estava desapercebido. E nessa vida agitada, nessa nossa modernidade, cada vez mais, esse é um dos grandes desafios, é a atenção. Porque antigamente, para você ter um livro, uma informação, você tinha que ir na biblioteca tal, para conseguir aquele livro, para ter aquela informação. E quando achava o livro, se precisava comprar o livro, era um absurdo. Hoje as informações estão assim, ó, como uma enxurrada diante de nós. E a gente não dá conta de todas elas. E a nossa atenção vai para lá, vai para cá. Quando você vê, você tem todas as informações e não se forma em nada, não consegue pegar nada, porque está sendo levado por toda essa enxurrada de informações. Então isso é um grande desafio para a gente se atentar. Como fazer parte do corpo de Cristo? Cumpra o propósito de cada atividade. É um momento de reunião, de ministério. Vamos decidir, vamos planejar.
Vamos reunir. É momento de comunhão, vamos ter comunhão, vamos comer, vamos conversar. É momento de culto, vamos adorar a Deus. Amém ou não amém? Continuando, em quarto lugar, vamos começar pelo texto também, versículo 21. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Aí versículo 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Vou pegar aqui. Que lição que a gente coloca aí? Eu diria, como fazer parte do corpo de Cristo, seja solidário. Não tem como eu ser membro do corpo de Cristo se o cabeça do corpo é totalmente solidário, totalmente doador. Ele doou simplesmente tudo por você e pela humanidade. Deus tanto te amou que deu o seu tudo, entregou Jesus por nós. Seja solidário. E aqui a gente vai afunilar um pouco o entendimento. Ele diz, quando vocês estão reunidos, come sua própria ceia, sua própria ceia. Olha para você ver o entendimento como é chocante. Sua própria ceia. Vou pegar um cálice aqui, eu vou deixar ele separado para não ser anti-higiênico com ninguém. Todo mundo vai receber um cálice desse, correto? Então como é que você entende esse texto? Cada um come a sua própria ceia. Então vai todo mundo errar. Todo mundo vai comer a sua própria ceia. Está entendendo? Todo mundo vai receber a sua. Mas não era assim na época. Na igreja de Corinto, a ceia era junto com a chamada festa ágape. Era tipo churrascão, momento de comunhão. Em todo culto eles tinham aquele almoço junto. Tinha a cantina que vai acontecer daqui a pouco. A gente separa. Então o culto era junto. Está entendendo? Então é nesse sentido que ele está dizendo. Cada um levava algo. Um levava uma picanha, um ovo frito e juntava ali a comida e ia cultuar a Deus e comer. Porque crente gosta de comer, o negócio é bom demais, né? Fala a verdade. Então era esse. Está vendo como é que é diferente o negócio? Só que ele diz que vocês comem sem esperar os outros. Sem esperar. Aí a gente vai aqui, então todo mundo vai tomar junto aí, toma juntinho, né? Como se fosse um ritual, não estou esperando todo mundo. Mas na verdade a gente aplicaria isso aqui melhor, sabe aonde? Na hora da comunhão. Na hora que você vai para aquele almoço, aí a gente fez reunião, está todo mundo morrendo de fome, aí o almoço atrasou um pouquinho, a reunião atrasou, e já é 1h a gente precisa... Gente, aí vem o Rogério, vem a turma, tá liberado o almoço! Aí todo mundo sai, opa! Peraí, e a prioridade? E os idosos? E as crianças? Não, mas eu preciso comer logo, eu estou com fome. Está entendendo? Sem esperar o outro aqui? Como que a gente aplica? E ele diz ainda mais no texto, um fica com fome e outro come demais. Como assim? Se o negócio é desse tamaninho aqui? Quem comeu demais no nosso cálice de hoje? O que eu disse para você? Nós estamos falando ali da chamada festa ágape. O culto ao Senhor, cada um levava um prato de comida, e aqui estava a grande problemática. O Idme, que é um empresário, levava aquele filé mignon, né? Hoje em dia não dá nem para brincar, porque se a gente falar ovo frito, ovo é tão bom e é tão melhor do que filé se brincar, né? Falar assim, levava pé de galinha é saudável, então não dá nem para fazer essas comparações. Mas assim, um levava aquele prato bem caro, um levava outro prato mais simples, e outro não levava nada. E sabe o que acontecia? Cada um para si e o Deus para todos. Comia cada um. E mais que isso, o texto vai dizer, continuando o texto que a gente leu, desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Então aquela galera que levava o filé mignon, estava na mesa lá do Jonas, não? Tá só. A mesa do filé mignon, na outra mesa ali, a mesa do Léo e daí, tem ovinho frito. Aí o Jonas e a Sol olhavam assim.
Coitado. Ouvi um vento, ainda deixou queimar ainda. A gente está aqui, ó, no filé mignon. Aleluia! Glória a Deus. Percebe, gente? A igreja reunida, mas sem solidariedade. É isso que a gente tem que entender, olhar para o texto, entender o texto e trazer o texto para a nossa vida. E a palavra diz, olha, está totalmente errado. Por isso que a gente vê o apóstolo Paulo chegando aqui, exortando eles, falando, gente, isso não é corpo de Cristo. Então a gente tem que aplicar, naquele momento que a gente vai na comunhão, você está morrendo de fome, sim, mas dê a prioridade, as prioridades, a mãe que está com criança pequena, ao idoso, depois a gente come. E é engraçado que em alguns contextos de igreja, a prioridade é do pastor, né? Eu já fui no congresso, aí chega, vem aquele momento da comunhão, vem cá pastor, aí um monte diz, não, deixa os irmãos primeiro, por que a prioridade tem que ser do pastor? Eu sou jovem, deixa o outro ali mais idoso, outra pessoa. Tudo bem, quer honrar, mas acho que nesse aspecto aqui, não precisa desse tipo de honra não é assim. Humilham a igreja de Deus, desprezam a igreja de Deus e os que nada têm. E eu falei da ação social, o que isso tem a ver com o dia da ação social? Não existe cristão sem solidariedade. Não há cristianismo sem solidariedade. O Deus que nos doou o seu tudo, diz para nós, sejamos solidários em tudo. O que nós trazemos no momento de comunhão, vamos pensar na cantina, né? A gente faz as cantinas, e a gente sempre pede, a diretoria já falou, vamos ter valores justos, porque às vezes tem uns lugares que você vai assim, eu já tive em algum culto, a pessoa chega e diz, irmão, a gente está vendendo isso aqui para ajudar o negócio, o ministério, essa camisa aqui, essa camisa não vale R$50, você não vai pagar a camisa, mas nós estamos vendendo por 200 para você ajudar o negócio. Ei, se é para doar os 200, então pede os 200, não é assim falando dessa forma. Então a gente tem que tomar cuidado, se na hora que a gente faz a cantina, às vezes aquela pessoa mais necessitada, será que ela pode comer? Aí você vai e come, hoje vai ser espetinho, né? Come 10 espetinhos, mas o outro que não tem condição nenhuma não conseguiu comprar um. Está entendendo, irmãos? A gente tem que trazer a palavra para as nossas realidades. Então a gente tem que olhar para o lado e ver pessoas que necessitam, até no nosso dia a dia, porque senão a gente não está trazendo a palavra. Aí usa o nome de Deus ainda, né, e fica cumprindo erros. Tudo bem, às vezes pode ser ignorância, pode ser algum equívoco, joia, mas vamos trazer para a realidade. Como fazer parte do corpo de Cristo? Seja solidário. Graças a Deus por essa igreja, por cada irmão, eu vejo um povo muito solidário, desde as contribuições, das ajudas, tudo, ministério social, todas as coisas. E continuemos assim e melhoremos assim cada vez mais. Amém, gente? Se você passa alguma dificuldade, alguma necessidade, fala com a igreja, procura a igreja, ela vai analisar, ela vai te ajudar, ela vai buscar. É assim que a gente busca caminhar. Não somos perfeitos de forma alguma, mas buscamos seguir aquele que é perfeito, que é Jesus Cristo. Como fazer parte do corpo de Cristo? Seja solidário. Não é só nosso. Por isso que hoje, no simbolismo que a gente tem do pão e do cálice, a gente faz esse momento, mas esse símbolo tem que falar mais para nós, tem que levar esse símbolo para as outras realidades da vida, para os outros momentos da vida, para cada dia de reunião. Continuando então, em quinto lugar, versículo 23, aí chega na parte que a gente lê e enfatiza mais aquele final que eu comecei pela introdução, né? Aí chega no versículo 23, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, 24, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Como fazer parte do corpo de Cristo? Receba da vida de Jesus. O pão
E o cálice é um símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Você pode vir no culto, batizado ou não batizado, tomar do pão e do cálice como símbolo e não recebeu Jesus Cristo ainda no seu coração como seu Senhor e Salvador. O ritual não salva ninguém, o Salvador é Jesus. Tomar o pão e o cálice, eu sei que a nossa cultura religiosa traz isso, não vai te santificar, não vai mudar nada em você. O que vai mudar as nossas vidas é quando a gente entende quem é Jesus Cristo e o recebe como nosso Deus, como nosso Senhor, e o Espírito Santo dele vem na nossa vida e nos transforma e nos muda, muda o nosso caráter, muda a nossa história, nos faz ser aquele ser humano que o Senhor fez para ser. Mas tem pessoas que aí não liga com a igreja, não vão na igreja, não faz parte do corpo de Cristo, não quer saber de evangelizar, de batizar, não quer saber de nada, e aí ela vem e quer comer o pãozinho, um pedacinho de pão, e vai pensar que isso vai me salvar, vai me santificar. Não. Ou a hóstia, né, no contexto católico, eu vou lá e tomo, pronto. Não é assim, gente. É receber da vida de Jesus. Da vida de Jesus. Isso é o cerne do Evangelho. Se tem uma coisa que o mundo precisa saber, que a igreja está na terra para fazer, é relembrar a mensagem da salvação, a mensagem das boas novas. E ela é simples. Deus criou toda a humanidade. Criou uma humanidade perfeita, livre do pecado, uma humanidade sem ódio, sem violência. Mas esses seres humanos pecaram. Jonatas pregou aqui, foi domingo passado ou retrasado, né? Lá em Gênesis 3, mostrando exatamente a queda do ser humano. O ser humano desobedeceu a Deus. Nessa desobediência, o ser humano foi separado de Deus. E aí ele fica tentando religião, boas obras, ele fica tentando fazer um monte de coisa para se voltar a Deus. Grava isso. A Bíblia diz que todo ser humano está separado de Deus. Todo ser humano. Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Então o que nós vamos fazer? Tem jeito para nós? Tem. Sabe qual foi o jeito? Deus Pai. Domingo que vem é dia dos pais, né? Olha aí. Deus Pai pegou o seu Filho Jesus Cristo e diz, vai salvar eles. Jesus nasceu como um ser humano, que nós celebramos todo ano no Natal, o menino Jesus, sem entender a profundidade dessa mensagem. Deus enviou o seu Filho Jesus para nascer como ser humano, como eu e você, assumir os erros que toda a humanidade cometeu. Jesus assumiu, foi por isso que Jesus morreu na cruz. A morte de cruz, na época romana, era a morte mais vergonhosa que existia. Jesus assumiu o lugar de criminoso, de pecador, assumiu todos os nossos pecados, pagou por todos eles, Cleide Silmara pregou algum domingo atrás, em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Jesus pagou por todos eles e voltou como o exemplo de obediência, está dizendo, agora venham a mim. Eu tenho a salvação para vocês. Eu tenho reconciliação para vocês. Entenda isso, pelo amor de Deus. Não estou te pedindo para vir nessa igreja, naquela igreja, para fazer parte de religião. Estou te pedindo para olhar para o que a palavra de Deus diz. Só Jesus é o caminho, é a verdade, é a salvação. Não importa se você nasceu de família evangélica, católica, não importa de nada, importa se você realmente já entregou a sua vida para Jesus Cristo, porque a única forma de relacionar com Deus é através de Jesus Cristo. É isso que é receber da vida de Jesus. Léo, eu creio em Deus, e como fazer isso? Vamos orar. Entrega a sua vida ao Senhor. Nos procura no final do culto, se você nunca fez isso. Como é que é isso? Entrega a sua vida, é confessar Jesus Cristo. Romanos 14:17 diz que todo aquele que confessa o nome do Senhor será salvo. E se você confessou Jesus, automaticamente você vai buscar fazer parte de uma igreja, que é uma comunidade, que é a família espiritual. Você vai também querer se batizar. O que é o batismo, gente? O batismo é um símbolo, assim como a ceia. É você mostrar diante da igreja, do céu,
Que você morre para o mundo, por isso que a gente mergulha lá na água, morre para a velha vida e nasce, e ressuscita para uma nova vida em Jesus. Então, se você crê em Jesus, faça isso. Não protele a sua fé, não atrapalhe a sua caminhada, porque pode parecer que você está com algumas coisas indecisas. Avance na sua caminhada, avance na sua fé, porque nós estamos em Cristo Jesus, então receba da vida de Jesus, Ele conquistou por nós, e ninguém aqui pode ficar de fora disso, ninguém aqui vai dizer eu não tenho direito, todos nós temos o direito de receber da salvação que Jesus conquistou por nós. A única coisa que pode atrapalhar é a nossa própria decisão. Como fazer parte do corpo de Cristo? Receba da vida de Jesus. Ah, mas eu já recebi, já me batizei. Amém. Continuemos firmes. Continuemos renovando no Senhor. Assim como a gente come todo dia, 3 vezes por dia, e graças a Deus por isso, continuemos comendo da palavra de Deus e crescendo espiritualmente a cada dia, até que Jesus venha ou até que a gente parta para a glória. Amém, gente?